Olá, meus irmãos. Hoje é dia 1º de outubro. Nós estamos meditando o Evangelho que está falando para nós sobre Corazim, Betsaida e Cafarnaum, as cidades onde Jesus pregou a palavra de Deus e que muitos não se converteram diante dos sinais do messianismo, dos milagres que foram realizados por Jesus. Então Jesus naquele momento faz uma exortação e vai falar que Tiro e Sidônia, que não são cidades judaicas, que viveram um momento de uma postura muito mais voltada para Deus, serão julgadas com menos rigor do que essas cidades que ouviram a palavra de Deus e não acolheram. Lembramos que hoje nós também estamos meditando, a história da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, aquela jovem freira que se tornou uma grande santa da nossa igreja, doutora da igreja, e que na sua morte dizia que ela iria derramar bênçãos sobre todas as pessoas que no momento da sua morte. Por isso Santa Teresinha, ela é coroada, ela é representada com rosas, segurando um buquê de rosas no seu peito para representar as graças que Deus derrama. Então peçamos hoje a intercessão de Santa Teresinha para que vivamos a vontade de Deus na nossa vida e que ela olhe por cada um de nós. Hoje, meus irmãos, o Evangelho está falando sobre essa conversão. A conversão é o caminho para chegar à felicidade. Vejam, como já foi dito, Corazim, Cafarnaum, Betsaida eram cidades onde Jesus fez grandes milagres. E os milagres mostram os sinais de Jesus. Muitas daquelas cidades não deram uma resposta ao Senhor diante dos sinais que ele realizava, e essas cidades continuavam a viver a sua injustiça. Isso está muito profundamente relacionado à própria primeira leitura que nós acabamos de ouvir hoje do profeta Baruque, Ele vai dizer: mas nós não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que ele nos enviou. Então Baruque lamenta todos os profetas, as pessoas que não acolheram e não acolhem a palavra de Deus. Nós, meus irmãos, devemos pensar que nós, na nossa soberba, nós não construímos uma sociedade na presença de Deus. Quando nós somos orgulhosos, não podemos viver uma felicidade plena com Deus. Quando nós vivemos o egoísmo dentro do coração, quando nós não pedimos a Deus a graça de mudarmos a nossa conduta diante da palavra. Então, Santo Agostinho vai dizer que a simulação de uma virtude é sacrilégio duplo. Une a malícia e a falsidade. O soberbo orgulhoso é prepotente, solente e violento. Então Jesus está falando sobre essa conversão. Jesus não aguentou mais a dureza do coração de Corazim, Betsaida e Cafarnaum no evangelho de hoje. E o que ele vai dizer? Por isso ele pronunciou essas maldições, ou seja, palavras que dizem que uma pessoa que se ausenta de Deus ou uma cidade que é ausenta de Deus vai sofrer profundamente a paga dessa ausência de Deus, E essas maldições é um convite de Jesus para a nossa conversão. Converter-se, meus irmãos, é voltar-se para Deus, é deixar de praticar a injustiça e começar uma vida baseada na justiça de Deus, acolher profundamente a palavra. Nós não procuremos protestar contra as injustiças sociais se ignorarmos as injustiças pessoais. As pessoas precisam, muitas vezes, olhar para as coisas que muitas vezes as separam do amor de Deus. A palavra de Deus parece ameaçadora, mas ela é ameaçadora sim quando o homem se ausenta dessa experiência real que ele deve viver com Deus todos os dias. Em todo momento, todos os nossos atos, nós devemos fazer uma escolha pró ou contra Deus, e que Deus seja a escolha mais perfeita da nossa vida. Quando pensarmos realmente em Deus em todo momento, nós não só em algum momento, mas em todos os momentos precisamos pensar desse Deus. Ele vem fazer a sua vontade em nossa vida. Hoje são as terríveis advertências que Jesus faz no Evangelho, elas nos levam a entender que devemos glorificar o Deus sem cessar. Hoje temos que avaliar a nossa atitude diante do reino de Deus. Não temos méritos quando agimos sozinhos sem Deus.
e é uma exigência que temos que cumprir. Não pecamos o tempo todo, mas as oportunidades da vida, elas se esvaziam de nós quando nós não estamos diante do Senhor. Então precisamos estender a nossa mão para Deus e é necessário nos esforçarmos para viver conforme os dons que recebemos dele. Em nossa vida, Deus continua sempre fazendo milagres e sempre continuará falando em nossos corações. Hoje, Jesus passa e que nós não sejamos fechados como Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Precisamos estar conscientes. O que falta em mim para acolher e viver a palavra do Senhor? Quem não reconhecer seus pecados, ata-os às costas como uma mochila e põe em evidência os pecados dos outros, não por diligência, mas por inveja, acusando o próximo, procura esquecer de si mesmo. Que hoje a palavra de Deus, esse reino de Deus que nós vivemos, possa produzir efeitos cada vez mais profundos em nós. Jesus hoje é um sinal vivo, presente no meio de nós. Às vezes nós ficamos pensando, como que Deus está? Deus age na minha vida, Deus age em todos os momentos do meu viver, para que eu possa viver a sua palavra. Não fechemos os nossos corações, mas abrimos nosso coração à voz do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.